CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi, pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje aborda a agenda ESG no setor de distribuição de alimentos. Eu converso com Gustavo Vitti, vice-presidente de Pessoas e Sustentabilidade do iFood, uma empresa brasileira fundada em 2011, líder na América Latina no ramo de entrega de comida pela internet. Gustavo, que prazer recebê-lo aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você? Tudo bem, Rosana? Um prazer enorme estar aqui falando contigo, com todos os telespectadores aqui da CBN. Um prazer enorme aqui representar o iFood para falar sobre um tema que para a gente é tão importante. Já vou te dar o meu feedback. Sou fã do iFood, utilizo quase que diariamente, não digo, mas toda semana com certeza. O serviço é muito bom, vocês estão de parabéns. E ainda mais sabendo das iniciativas sustentáveis que vocês promovem, vamos hoje destrinchar cada uma delas. A primeira, a gente sabe que o iFood nasceu como uma startup, né? Já imersa, portanto, nesse ambiente de tecnologia, inovação e sustentabilidade. O DNA da empresa, por si só, na sua avaliação, é o bastante para o alcance dos melhores resultados? Ou existem aí outros fatores que explicam o sucesso da empresa? Uma resposta super complexa, né, Rosana? Porque acho que tem vários fatores aqui que influenciam esse nosso sucesso. Acho que se eu pudesse, talvez, destacar dois deles, tá? O primeiro seria, acho que é muito ligado à nossa cultura, e o segundo seria muito ligado à paixão que as pessoas têm para resolver problemas extremamente complexos aqui dentro. Quando eu falo para a nossa cultura, a gente tem 4 valores que permeiam o iFood aqui, né? Empreendedorismo, resultado, inovação e o que a gente chama de all together, né? Tem muito relacionado às pessoas colaborarem juntos, né? Então, quando você fala em empreendedorismo, muita gente busca aquela pessoa que tem aquela alma empreendedora, que encontra aquele desafio na frente, que nunca resolveu e consegue, através de buscar 30 soluções diferentes, resolver aquele problema com aquela garra que o empreendedor e a pessoa empreendedora tem. Quando a gente fala muito em resultado, a gente tenta remover viés das nossas avaliações, tratar as pessoas baseadas nos resultados que elas entregam, e a gente foca muito mais no resultado do que numa bonita apresentação de PowerPoint, né? Inovação, aqui no iFood, a gente não só fala que é permitido, mas a gente fomenta que as pessoas errem, porque a gente não acredita que não existe inovação sem erro, né? Então a gente consegue, a gente tenta construir aqui uma segurança psicológica nas pessoas, para que elas se sintam encorajadas a tentar iniciativas diferentes, tentar disruptar o mercado. E isso a gente vai falar muito na agenda ESG, quando a primeira vez que eu provoquei o pessoal, eu falei, como é que a gente consegue trocar o modal de moto de carbono para moto elétrica? E aí essa provocação fez com que a gente fizesse várias tentativas e erros, e a gente vai falar um pouquinho mais para lá. E quando a gente fala all together, a gente acredita que não é uma ou duas especialidades separadas que conseguem resolver problemas complexos. Então a gente acredita que a junção dessas pessoas e garantir que essas pessoas especialistas em diversas áreas colaborem, trabalhem juntas, a gente consegue melhores resultados. Então, eu acho que a nossa cultura, para mim, ela é um dos grandes elementos responsáveis pelo nosso resultado, e a paixão que as pessoas... A gente tem um propósito muito bonito aqui dentro do iFood, as pessoas são apaixonadas por resolver os problemas que a gente tem muito orgulho de ser uma das únicas empresas brasileiras aqui no mercado. A gente tem os americanos, a gente tem os colombianos, a gente tem os chineses, a gente tem os argentinos aqui, que são vários concorrentes nossos, e a gente tem muito orgulho de ser a maior empresa brasileira de entrega de comida da América Latina. Então, acho que essa paixão, junto com essa cultura, ela faz com que esse resultado hoje que a gente vê aí, veja aí, muita coisa para celebrar, mas muito trabalho duro por trás. Você mencionou remover vieses. Existe hoje uma tendência mundial no sentido de eliminar certos filtros que são considerados preconceituosos na hora de contratar um talento. Então, a questão da idade, a questão da instituição de ensino, a questão da fluência em inglês, da designação de gênero. Vocês aí, como é que vocês lidam com esse pilar da diversidade e inclusão para atrair aqueles talentos que de repente não tiveram aquela formação clássica, nem são representantes daquela classe de homens brancos de 40 anos de idade, mas são pessoas que têm muito talento, têm resiliência e podem agregar muito no mercado de trabalho? Legal. Rosana, esse é um assunto que eu sou apaixonado, tá? E acho que um dos principais... isso retoma lá minha carreira em 2015, quando eu fiz pela primeira vez uma análise interna dentro da empresa que eu trabalhava para encontrar a disparidade salarial entre homens e mulheres, tá?
Para minha surpresa, a gente fez uma análise. Eu sou um cientista, sou físico de formação, gosto muito de trabalhar com dados e sempre quando as pessoas vêm com opiniões, eu tento falar, cara, qual que é o dado que fundamenta isso, né? E aí foi muito curioso. E aí, essa é uma jornada longa, mas tentando resumir ela, na época a gente encontrou uma diferença salarial de mais ou menos 30% entre homens e mulheres, tá? E a gente foi a fundo e a gente descobriu várias coisas, né? Primeiro, o principal delas é o viés das pessoas quando davam um reajuste ou quando promoviam alguém, tá? O segundo era que naquela porta de entrada, na entrevista, em geral, a pergunta que mais perpetua diferenças salariais é quanto você ganha? A estratégia da empresa na época era quanto você ganha, eu te dou mais 15%. Então, existia uma diferença salarial no mercado, e quando eu fazia essa pergunta e reajustava essas pessoas 15% para elas entrarem na empresa que eu trabalhava, eu perpetuava um problema, né? Então, o que a gente fez? A gente desenvolveu um algoritmo que ele ajudava as lideranças a tomar a decisão de quem deveria receber mais ou menos reajuste, e foi curioso que foi o seguinte, então a gente definia potencial, performance, tempo de casa e como aquela pessoa, o quanto de salário aquela pessoa estava comparado com os pares, aquilo tudo gerava uma pontuação, onde uma pessoa que tinha um potencial grande, um resultado grande, estava lá na empresa há mais tempo e ela recebia menos do que os pares, ela recebia mais pontos do que uma pessoa ao contrário. E aí a gente entregava aquilo lá para a liderança e a liderança, sem ver o nome das pessoas, confirmava se ele topava aquele reajuste que a gente estava promovendo lá, sugerindo para aquela pessoa ou não. E aí, com aquilo lá, a gente depois mostrava os nomes daquelas pessoas que estavam ali naquele e-mail lá, e a gente descobria que as pessoas tentavam mudar depois que elas viam o nome. Que aí o viés ligava e falava, não, eu não quero dar para essa, eu não quero dar para aquela. Mas aí a gente definiu que tinha, daí depois quando aquela pessoa quisesse mudar aquela opinião que ele tinha acertado previamente, tinha que passar por um comitê. E foi muito curioso, porque depois daquilo lá, o algoritmo ele tinha uma aceitação de 81%. Depois de 3 anos implementando essa metodologia, a gente reduziu aquela disparidade salarial entre homens e mulheres de 30% para 7%. Né? Maravilha. E depois eu fui para a Ásia e a gente fez a mesma coisa. Na Ásia era 11,68% essa diferença salarial. E depois, 3 anos depois, ela virou 1,68%. Inclusive, baixou exatamente 10%. Cheguei no iFood e fizemos a mesma coisa. Identificamos 100 pessoas ali com uma disparidade salarial sem nenhuma justificativa por trás. Na hora a gente resolveu e a gente desenvolveu o mesmo algoritmo. Se eu voltar para 2015, a gente tentou uma dessas empresas de recrutamento, a gente tentou utilizar inteligência artificial na hora de recrutar. Né? E aí, nessa hora que a gente recrutava essas pessoas, existem 2 tipos de inteligência artificial, a supervisionada e a não supervisionada. A não supervisionada, ela pega o que você faz e tenta fazer de forma mais rápida. E a supervisionada, você coloca alguns parâmetros lá para corrigir algumas distorções. A gente optou pelo modelo não supervisionado e 1 ano e meio depois, com essa ferramenta, que hoje é uma ferramenta de sucesso de recrutamento aqui no Brasil, a gente foi o primeiro cliente idealizador daquela solução, 1 ano e meio depois, 85% das sugestões de recrutamento que ela sugeria para a gente eram homens brancos das melhores universidades de empresas juniores. Ou seja, ela perpetuava um viés que as pessoas tinham. E daí a gente fez um trabalho extenso. Primeiro a gente parou de trabalhar com inteligência artificial no recrutamento, e depois a gente começou a colocar várias etapas no processo, que é o que a gente faz hoje dentro do iFood, para tentar eliminar esses vieses e, mais do que isso, deixar as pessoas confortáveis para se aplicar às nossas vagas. A gente tem evolução grande no número de mulheres na liderança dentro do iFood, de pessoas negras na liderança, etc. E a gente acredita que é muito graças a isso. Então, teve um trabalho enorme de conscientização das lideranças das pessoas que recrutam aqui dentro. A gente mudou a forma como a gente se comunica lá fora, principalmente para trazer para pessoas que olhavam para o iFood e eventualmente tinham uma síndrome do impostor ou da impostora e falavam, não é para mim. A gente trouxe isso de forma mais assertiva para tentar trazer representatividade para que essas pessoas olhassem para o iFood e falassem, é para mim, é lá que eu vou me aplicar. E a gente fez várias mudanças no processo. Alguns exemplos. A gente garante que pelo menos um grupo que represente a identidade daquela pessoa sendo entrevistada vai fazer parte do processo. Exemplo, se é uma mulher negra, ela vai ter uma mulher negra na etapa do processo dela. Se é uma mulher, vai ter uma mulher. Se é um homem, vai ter uma mulher. Se é uma pessoa PCD, vai ter... Para que haja aquela conexão e a pessoa se sinta à vontade e a gente consiga remover esses vieses. Então, a gente fez isso muito nessa parte do recrutamento. Eu falei bastante da parte salarial. E hoje a gente utiliza a inteligência artificial, que tem uma informação super interessante, Rosana, que a gente fez aqui dentro. Que uma vez que essa pessoa está aqui dentro do iFood,
a porta de entrada, o recrutamento, a porta de entrada é a parte mais fácil de resolver. Foi um pouco do que a gente fez e por isso que a gente está aumentando muito essa representatividade de mulheres e pessoas negras. Aí, quando eu vou para aqui internamente, tem um processo de avaliação das pessoas que trabalham aqui dentro, avaliação dos funcionários e funcionárias do iFood. E esse é o momento em que a gente foi atrás de ter uma inteligência artificial por trás para identificar se haviam vieses. E a gente encontrou 2 vieses. O primeiro deles foi que as mulheres, os homens eram avaliados 9% melhor do que as mulheres, na média, e as pessoas de pele branca ou amarela eram avaliadas 2%, as mulheres 9%, os homens 9% superior às mulheres, e as pessoas de pele branca e amarela 2% superiores às pessoas de pele negra. Ou seja, um homem branco, ele chegava a ser avaliado 11% superior a uma mulher negra. O que a gente fez? A gente, entendendo e identificando isso, a gente fez uma correção forçada na curva, antes de devolver uma sugestão para as lideranças de como aquelas pessoas deveriam ser avaliadas. Para nossa surpresa, mais de 90% daquelas sugestões que a gente fez, removendo esses vieses, foram acatados. E com isso, a disparidade que a gente tinha antes, que 76% dos homens, os homens tinham 76% mais chance de ser melhor avaliados, isso daí caiu para 9% apenas, né, do que uma mulher negra. Então, assim, eu comentei como a gente consegue utilizar a inteligência artificial aqui a nosso favor para identificar esses vieses e removê-los. Então, é um trabalho enorme que a gente tem feito aqui dentro do iFood nessa área, Rosana. Você trouxe para mim, então, um exemplo de como é possível agregar inovação, tecnologia para resolver uma questão ligada ao pilar da diversidade e inclusão. Mas vocês fizeram esse dever de casa tão bem feito, porque ter um time mais heterogêneo, né, mais plural, performa melhor, engaja melhor os colaboradores, fomenta a inovação, ou por uma questão mesmo de justiça social? O que é que motivou a empresa nesse sentido? As 2 coisas andaram muito de lado, tá, Rosana? Mas acho que a principal provocação foi, eu não consigo explicar para minha filha o porquê que um homem branco precisa ter melhores oportunidades do que uma mulher negra, por exemplo. E se eu não consigo explicar para ela, isso é um problema e eu preciso resolver, tá? Então, acho que tem um lado muito forte da justiça social, tá? Da gente conseguir ter uma equidade de oportunidades para todas as pessoas e, consequentemente, de remuneração, de promoção, de reconhecimento, de valorização, de cuidado, de empatia. Então, acho que teve um trabalho muito grande. Isso foi o pontapé inicial, mas é inevitável. As empresas que estão trilhando nessa jornada de diversidade, e elas trilham com vontade, elas trilham realmente com intenção, com intencionalidade, é impossível elas não olharem para trás e verem os benefícios que elas colheram. Vou dar um exemplo aqui. A gente fez um longo bate-papo com uma professora doutora de Harvard, chamada Amy Edmondson, e ela fala muito sobre segurança psicológica. E a gente começou um trabalho, a gente fez um censo aqui dentro do iFood para entender quem são as pessoas aqui dentro, quais são os seus recortes sociais. E a gente, depois que fez esse censo, a gente fez uma pesquisa que a gente chama de ISP, é o Índice de Segurança Psicológica, para entender como essas pessoas se sentem, como elas se sentem psicologicamente, se elas se sentem à vontade, etc. A metodologia da professora Amy Edmondson, ela fala que toda nota acima de uma escala de 0 a 10, acima de 6, é uma nota muito boa. As pessoas se sentem com segurança psicológica, se sentem à vontade para falar. Para nossa surpresa, a nossa nota aqui dentro do iFood foi 8,5. E não teve nenhuma disparidade entre grupos. A gente fez todos os recortes, porque a gente tinha feito o censo, então a gente tinha todos os recortes. Mais do que isso, o grupo que tem maior segurança psicológica é a liderança LGBTQIA+. Nossa! E a gente Um aparente paradoxo, né? Porque normalmente esses são os grupos mais vulneráveis que sofrem críticas e ataques dentro de uma instituição. Pelo contrário. E o mais curioso foi que a gente tem uma cultura muito que a gente chama de brutal facts, né? Que a gente gosta que as pessoas tenham sinceridade, se sintam à vontade para provocar, porque senão fica todo mundo olhando aquele problema é grande, mas ninguém fala nada para não desagradar o chefe ou a chefe. E para a gente, você ter a liberdade e a segurança psicológica de expor um problema é super importante, faz parte da nossa cultura. Brutal Facts é uma coisa que a gente acredita muito. E a gente sente que as pessoas se sentem à vontade para falar aqui. Então, a gente acredita que isso está relacionado a esse trabalho que a gente fez de segurança psicológica, está relacionado a pessoas de diversos grupos e recortes sociais estarem representando na mesma sala, e como isso ajuda e retroalimenta a nossa cultura. Então, respondendo de forma super simples a pergunta, Rosana, o primeiro, acho que o pontapé inicial foi a justiça social mesmo, tá? Foi de olhar e falar, cara, eu não consigo explicar essa diferença, é impensável. E depois a gente também
algo que você começa a beber da fonte, você não quer mais parar. Gustavo, vocês divulgaram recentemente que a pandemia significou a chave de virada do iFood. A gente sabe que foi um fenômeno que acelerou muitos processos, impôs isolamento social, isso provocou muitas mudanças de hábitos, né? Fez a gente repensar nossa forma de consumo, reinventar a maneira de trabalhar. Diga-se aí o home office, realmente que já pegou em todo o Brasil e no mundo todo. De que maneira, então, que lições vocês tiraram da pandemia? Por que ela representou essa chave da virada? Ela representou a chave da virada por três coisas que vieram ao mesmo tempo, Rosana. Tá? A primeira delas foi 2019, Fórum Econômico Mundial, Schwab, falando de stakeholder capitalism. Tá? Uhum. O capitalismo das partes envolvidas. Foi logo ali um pouco no final do ano, no início de 20, que isso começou a ficar cada vez mais latente e a gente se apaixonou por aquilo. Mesmo antes da pandemia, o Fabrício, nosso CEO e fundador da Movile, ele falava que no futuro as empresas vão resolver problemas que vão muito além dos seus negócios. Tá? Então, e eu vou fazer a conexão de 3 pontos separados aqui. Tá? O segundo ponto, acho que foi quando a gente foi chamado de um serviço essencial. Né? Acho que todo mundo lembra, logo no começo, ali em março, abril de 2020, lockdown, etc., a gente foi chamado de serviço essencial, e acho que aquilo pesou muito nos nossos ombros ali, de olhar e falar, cara, a gente é serviço, o que isso significa? Então, isso foi um momento enorme de descoberta. Eu acho que a forma como a gente se relaciona com as partes, com o restaurante, com entregadores, etc., isso tudo mudou do dia para a noite. Né? Pô, a gente passou a ser o principal fornecedor daquelas pessoas ali. Então, acho que esse conjunto de essas três partes envolvidas, elas aconteceram muito no mesmo tempo. Então, essas três descobertas de serviço essencial, stakeholder capitalismo e a forma como a gente se relaciona com todo esse ecossistema, a gente internalizou isso tudo de uma forma muito rápida. E quando a gente vai recrutar uma pessoa aqui dentro do iFood, uma das características que a gente fala que para a gente é fundamental na hora da gente bater o martelo se vai recrutar determinada pessoa ou não, é se essa pessoa tem um coração bom, se essa pessoa é uma pessoa genuína, se ela realmente quer fazer o bem, se essa pessoa tem intenção de mudar o mundo, de mudar o Brasil, de ter um impacto, de trazer prosperidade para o país. E aí, então, você imagina uma empresa cheia de pessoas ali querendo fazer o bem, querendo de forma super genuína, de coração bom, e aí você vê toda aquela situação. Não teve como. Isso virou um caldeirão enorme, que a gente começou a repensar várias coisas que a gente fazia e a gente foi tentando se encontrar. Qual que é o nosso papel aqui no país, né? Qual que é o nosso papel? Como é que a gente vai devolver? Se as empresas do futuro, lideradas pelo nosso CEO, essa bandeirinha, vão resolver problemas que vão muito além da sociedade, quais são esses problemas que o iFood vai resolver? Onde é que a gente consegue agregar 1 mais 1 é igual a 11? E aí são várias as vertentes que acabaram aparecendo. E a gente teve internamente várias respostas. Acho que a iFood precisa fazer isso, acho que a iFood precisa fazer aquilo. História longa curta, a gente falou com mais ou menos umas 60 pessoas especialistas, influenciadoras, ativistas, e aí vai desde uma Monique Evely, Rachel Maia, um Lázaro Ramos, um Karnal, you name it. A gente falou com muita gente. Tentando entender, a gente falou com a Priscila Cruz do Todos pela Educação, com o Gabriel também do Todos pela Educação, com o Dib na época do Proa, nomes que você conhece muito desses nomes, Suzana. E a gente foi tentando encaixar, e a gente utilizou aquela consultoria mesa e cadeira. Então eu passei uma semana enfurnado com 15 pessoas especialistas no setor, sendo massacrado ali, até que a gente saiu ali mais ou menos em novembro de 2020 com uma missão. Então, foi aí que a gente conseguiu ressignificar o que a gente chama de ESG, né? A sigla de sustentabilidade que é utilizada hoje mais comumente, e a gente ressignificou o iFood. E a gente falou, legal, quais são os problemas que o iFood vai resolver? Né? E a gente chegou à conclusão que deveriam ser educação, meio ambiente e inclusão. Tá? Então, essa e foi feito com muita humildade, né? Apesar de eu ser apaixonado por educação, ter sido professor voluntário por 5 anos, construído uma escola num assentamento sem terra em Sumaré, na época que eu estudava em Campinas, então assim, e ter morado em Singapura, que eu vi um país se tornar de terceiro para primeiro mundo, estado da arte, através da educação. Referência em sustentabilidade, né? Total. Uhum. Assim, e voltei muito com essa cabeça. Inclusive, eu cheguei dia 7 de janeiro, de 2020 para o Brasil, dia 8 de janeiro eu estava no escritório e dia 9 eu estava com o Celso Ataíde, da CUFA, que você conhece bem, essa figura rara aí, o Edu Lira.
Então, a gente estava discutindo como que a gente ensina a educação, leva o ensino da educação para a periferia. Então, apesar dessa paixão, a gente escutou as outras pessoas, a gente escutou o que essas pessoas falavam que deveria ser o chamado do iFood. Então, 2020, esse contexto todo foi um momento de ressignificação dos nossos valores, da nossa visão e para onde a gente vai. Vocês têm muitos programas ligados a esse pilar de educação que vocês elegeram na Agenda ESG. Um deles é o Potência Tech. Para formar esses talentos em tecnologia, muitas pessoas subrepresentadas no mercado, né? Negros, periféricos, mulheres. Conta pra gente há quantas anda esse programa? Legal, bacana. Deixa eu contextualizar um pouco mais o que é a iniciativa por trás do Potência Tech, tá, Rosane? De forma super simples. É uma matemática simples, e eu lembro exatamente o dia que eu estava, onde eu estava, quando eu expliquei a primeira vez isso daí para o Edu Lira. A gente estava numa praia, ele era amigo de um amigo meu, a gente se encontrou e a gente ficou falando horas sobre esse assunto. Quando você olha hoje a pirâmide social, né, que a gente tem das classes A, B, C, D, você tem uma base muito grande ali, que é uma base periférica. Né? E quando você faz uma pirâmide praticamente igual e você olha os salários pelas profissões, tá? Claramente o topo da pirâmide é a tecnologia. Tá? Guarda isso, deixa isso de lado. Quando a gente olha para os países desenvolvidos que existem hoje, o Brasil já perdeu várias ondas. Né? A gente perdeu a onda das indústrias farmacêuticas, a gente perdeu a era da industrialização. Hoje o Brasil, com algum erro ali, a gente é um país muito agrícola, muito dependente de commodity, né? Nós somos um país de commodity. E essa nova onda de prosperidade mundial, ela tem um nome, ela se chama tecnologia. Se a gente não dominar a tecnologia, a gente vai ser engolido e mais um novo ciclo econômico a gente vai perder. Tá? Então a gente busca muito essa prosperidade. Como é que uma empresa de tecnologia não consegue fomentar? É papel nosso fomentar o ensino, o aprendizado e o domínio da tecnologia. Então a gente acredita que a gente tem um papel enorme nisso daí. Juntando essas três coisas, essas duas pirâmides e mais essa questão da gente acreditar que a prosperidade vai vir com tecnologia, a provocação que fica é como é que se a gente conseguir levar o ensino da tecnologia para a periferia, isso poderia representar a maior revolução sociodigital que o mundo já viu. Né? E eu lembro uma vez que eu estava falando com o Celso Ataíde, ele me provocou, ele falou assim, porra, Vit, mas o cara lá da periferia, ele tem outras referências, você conhece bem ele, sabe o jeitão dele, né? Aquele jeitão lá Inclusive, o palavrão que você pronunciou agora, eu vou deixar no ar. Exato. Eu tenho uma autoria ali, tem uma autoria. E aí ele falou, pô, você o cara ali, pô, a referência dele é outra, a referência dele é coisa completamente diferente. E ele falou de várias profissões ali que não profissão de tecnologia. Eu falei, mas se a gente conseguir transformar uma pessoa e ensinar tecnologia para uma pessoa ali, essa pessoa vai ter um salário tão alto no futuro, ela vai ter a vida dela tão transformada que isso vai impactar todo mundo. Ele falou, pô, você tem razão. O que rola na favela é fofoca mesmo. Todo mundo sabe da vida de todo mundo. Pô, então como é que a gente fomenta isso? Então a gente olhou e falou, como é que a gente consegue fomentar e trazer essas pessoas para o mundo da tecnologia? E aí a gente lançou nosso primeiro programa lá atrás. A gente idealizou ele em março de 2020, um programa de ensinar ciência de dado para pessoas da periferia. Falamos, legal, vamos no mercado aí ver quem tem de maluco que toparia fazer com a gente. A gente encontrou o Bruno da Resília. E a Resília, a gente falou, cara, vamos formar pessoas que vêm da periferia, mulheres, pessoas negras e entregadores do iFood, ensinar ciência de dado, cara, inteligência artificial. A gente fez um projeto enorme, super caro, de 6 meses, e a gente pegou depois essas pessoas, boa parte delas foram contratadas pelo iFood, outras estão em outras empresas, como o XP, por exemplo. Tá? Maravilha. E a gente pegou o gosto pela coisa e falou, cara, vamos fazer outros programas. Aí a gente fez com o Cubo Zaccaria, a gente fez com a Emprega Afro, a gente fez com a Reprograma, então a gente fez vários outros programas com a Galena, vários outros programas, e a gente olhou e falou, pô, que bacana. E a gente descobriu no meio desse processo, Rosana, que um cara que se inscreve, levanta a mão e se inscreve e fala, vou fazer esse curso para aprender tecnologia com a iFood e a Cubo Zaccaria, por exemplo, ele é uma pessoa que já conhece um pouquinho de tecnologia e ele se aprofunda. E a gente olhou e falou, cara, não tem nenhum portal hoje que uma pessoa curiosa que fala, nossa, o que será que é o mundo da tecnologia consiga ter? E a gente falou, por que a gente não consegue criar um portal que reúna todas essas grandes escolas de tecnologia e dos diferentes níveis de aprendizado que as pessoas estão, dos diferentes níveis de letramento? Uma pessoa que não sabe nada, uma pessoa que sabe um pouco, uma pessoa que sabe bastante, uma pessoa que já domina. Então a gente falou, vamos criar esse grande portal aqui
E a gente criou ele 4 meses atrás, que é o portal Potência Tech, que o objetivo é de estimular esse interesse mais do que isso, ser um grande portal onde as pessoas que precisam de bolsa conseguem encontrar bolsa lá, querem fazer curso gratuito, conseguem fazer curso lá, querem encontrar empregabilidade, conseguem encontrar lá. Então ele está virando cada vez mais um portal one-stop shop para as pessoas que querem aprender e se empregar em tecnologia. Os impactos que a gente teve em 4 meses, a gente teve mais de 70 mil pessoas inscritas já, e a gente está passando da barreira aí dos, por enquanto, poucos milhares de pessoas já se formando em alguns dos cursos que a gente tem. Maravilha, parabéns, Gustavo. Vamos falar um pouco sobre o pilar ambiental da agenda. Então, Vocês anunciaram que vão zerar a poluição plástica no delivery até 2025. Conta como vai ser essa façanha, porque a gente sabe, né, que embora haja um incremento ultimamente na questão das embalagens biodegradáveis, né, sustentáveis, e também na questão da reciclagem, essa questão do plástico é gravíssima, não só no Brasil, no mundo todo. Exato. Respondendo friamente sua pergunta, a gente não tem todas essas respostas ainda, Rosana, tá? Mas Uhum. a gente tem mais ou menos o caminho, o blueprint que a gente quer fazer para chegar lá. O primeiro passo foi um grande inventário que a gente fez, a gente está fazendo ainda esse inventário, a gente fez com 2 consultorias dessas renomadas, aí são números completamente diferentes, então a gente está fazendo um inventário grande de quanto que a gente gera de resíduo plástico. O segundo passo são iniciativas de redução, e aí eu posso mencionar principalmente 2 grandes iniciativas. Tá? A primeira foi quando a gente fez um grande combinado com os restaurantes sobre utensílios descartáveis plásticos. Né? Muitas vezes você está na sua casa, você faz um pedido, o cara manda lá sachê, guardanapo, que vem no saquinho plástico, talher plástico, você não precisa daquilo. Então a gente desenvolveu, a gente testou, fizemos vários testes ali para desenvolver uma solução que as pessoas podem escolher. Eu não quero utensílio plástico, eu não quero acessório Sim. plástico. E 3 semanas atrás a gente celebrou 100 milhões de pedidos que vieram sem esses acessórios plásticos já. E foi muito curioso, alguns números interessantes. Quando a gente começou a fazer o teste para ver a aceitabilidade, 90% dos restaurantes que a gente convidou tomaram a iniciativa de na hora participar, e 95% de todos os clientes do iFood, os usuários do iFood, eles optaram por não receber o utensílio plástico. Então, se a gente conseguiu reduzir uma grande parcela de plástico Uhum. enviado aí, a gente está expandindo cada vez mais essa iniciativa. E a segunda, a gente está tentando encontrar o substituto do plástico. A verdade é que ele não existe, e o que existe, ele é 10 vezes mais caro do que o plástico. Tá? Então, a gente tem iniciativa com a Suzano, por exemplo, que a gente fez o programa Embalagem do Futuro, para tentar entender como é que funciona isso tudo. Inclusive, eu sou muito próximo do Davi Pfeffer, você conhece ele certamente. E a Uhum. gente, sempre que a gente estava com ele semana passada, e sempre que a gente se encontra, a gente discute e fala sobre essas soluções, de como é que a gente encontra o substituto do plástico aqui no Brasil. E o segundo dele é cada vez mais fomentar, através de iniciativas que eu consiga trazer escala para produtores de embalagem sustentável, consigo trazer esse cara, eu consigo reduzir esse custo. Tá? Então, para redução, acho que tem essas 2 grandes vertentes agora. Tá? Uhum. E fora isso, a gente está tentando, com muita pesquisa aí, para tentar encontrar a embalagem do futuro. Muito E a bem. terceira e última é a reciclagem. Tá? Quando a gente pega e olha alguns números, né? A gente fez alguns meses atrás um programa chamado iFood Open, que a gente chamou várias pessoas especialistas, ambientalistas, etc., para escutar essas pessoas e falar, cara, qual que é a solução da embalagem plástica? A gente não sabe. E aí foi muito interessante como vieram várias respostas. Né? A primeira pessoa, eu lembro até agora, ela falou assim, pô, a solução para a embalagem é a economia circular. Aí a segunda pessoa falou assim, não, a embalagem é a embalagem compostável. A terceira pessoa falou, não, é a reciclagem que é o problema. E pessoas da Secretaria de São Paulo, pessoas de vários lugares ali, várias pessoas especialistas, e a gente não tem um consenso. Então a gente está tentando fomentar esse consenso. Mas uma coisa a gente sabe o Brasil tem uma oportunidade enorme de aumentar a reciclagem. Estima-se que os países, que o mundo inteiro recicle mais ou menos 9% de todo o plástico gerado. O Brasil, as últimas estimativas que a gente tem é que o Brasil recicla só 1,3% do potencial do plástico reciclável. Então a gente acredita que sim, a reciclagem do plástico é um grande caminho para você zerar essa poluição plástica. Então você acaba gerando ele, mas você acaba reciclando e você acaba tirando esse plástico do meio do caminho. Isso dito, a gente está apostando muito nisso. Hoje o iFood tem 78 PEVs, que é o ponto de entrega voluntária, onde a pessoa leva lá o plástico e depois ela acaba recebendo um dinheiro ou algum benefício, junto com vários players do mercado, Soma, Reciclando, Recicla Orla, etc., vários players do mercado, onde a gente está tentando cada vez mais fomentar a reciclagem no país, Uhum. para reciclar muito mais do que eventualmente a gente gera com as nossas embalagens, assim zerando essa poluição plástica. Né? A gente quer ir muito além, a gente quer zerar o que a gente
emite, mas tudo que emite ou mais do que isso daí que a gente gera, a gente quer também reciclar ele, porque a gente encontra que essa é a solução. Uma provocação só que foi feita lá nessa discussão da pessoa que era a favor da reciclagem, ela falou de nada adianta uma embalagem eventualmente boa para o meio ambiente, se ela vai para o aterro. Ela vai ocupar exatamente o mesmo espaço que uma embalagem plástica ocuparia naquele local. Então, assim, são essas várias apostas e essas várias descobertas que a gente tem feito para o plástico. Gustavo, a última pergunta que diz respeito à materialidade. A empresa ela precisa elencar aquelas questões que realmente são vitais para atacá-las. Não adianta você ter 1.000 iniciativas e não atacar realmente o ponto mais material, mais relevante. No caso de vocês, me parece que a segurança do entregador, o bem-estar dele, está ali no cerne da questão. Toda vez que eu recebo um entregador em casa que vai levar para mim um alimento, eu gratifico, e gratifico bem, porque eu fico pensando que aquele entregador, de alguma maneira, ele não está muito bem gratificado, a remuneração dele não deve ser grandes coisas. Como é que é isso? Até para a gente desmistificar mesmo a situação de um entregador hoje numa indústria como a sua. Legal, bacana. Quando a gente fala, Rosana, de todas essas iniciativas de educação, e a gente tem muito mais, tá? A gente tem muito mais. Eu falei de uma, mas a gente tem o iFood Decola, que é um programa enorme de capacitação e desenvolvimento dos entregadores e parceiros restaurantes nossos. Todos os programas que a gente faz, por exemplo, de ensino de tecnologia, a gente oferece primeiro para os nossos entregadores. Então, tudo que a gente faz, eles são sempre a nossa prioridade. Esse cuidado que a gente tem com eles é sempre essa nossa prioridade. Então, a gente tem fomentado cada vez mais parcerias onde essa pessoa ela possa ter no iFood não só um local onde ela possa ter uma renda, um trabalho digno, mas sim, a gente tem discussões com o governo sobre seguridade social, que a gente quer trazer, a gente acredita que isso é uma pauta que ela deve acontecer, é fundamental para essa classe de ter essa seguridade social, ao mesmo tempo que a gente tenta trazer um olhar sobre opções, né? Como é que eu garanto que esse entregador ele está dentro do iFood hoje por uma opção e não por uma falta de opção? Então, a gente tem trazido cada vez mais essas pautas de capacitação, essas pautas de bem-estar, essas pautas de, por exemplo, na própria capacitação, dos cursos que ele é mais realizado lá dentro é o que a gente chama de entrega-responsa, que ele fala muito sobre a segurança, sobre dirigir, sobre respeito das normas de trânsito, sobre respeito e amigabilidade ali na hora que você está dirigindo e tem outras pessoas, outros veículos ali no meio do caminho. Então, a gente tem fomentado cada vez mais essa capacitação e muito mais para que a gente consiga ser uma porta de entrada com uma porta de saída para essas pessoas, que essa pessoa possa ir lá, ter um trabalho, ter uma renda digna, ter segurança, tá? E ele consiga ter ali dentro do iFood também um local de diálogo. E aí, por isso que recentemente, em novembro do ano passado, a gente fez uma grande conversa, a gente selecionou lá quase 20 entregadores ali dentro do iFood que representam vários estados, vários recortes. A gente fez um diálogo com essas pessoas para entender quais eram os principais pontos de melhoria para que a gente pudesse ter uma relação extremamente saudável, uma relação de troca extremamente saudável do nosso lado e do lado deles. Então, a gente saiu com uma lista, lá, uma carta compromisso, que a gente tem vários prazos ali para cumprir ali, e várias entregas para devolver para essas pessoas, e a gente tem tentado manter o diálogo assim. Como eu falei, os negócios eles são sustentáveis a partir do momento que todos esses elos olham e falam, pô, isso é sustentável para mim. Então, desde o entregador olhando para o iFood e fala, pô, essa é a minha plataforma preferida, e a gente tem pesquisas e mais pesquisas que mostram que a gente é a plataforma preferida desses entregadores. A gente tem também alguns dados dos restaurantes que eles preferem a nossa plataforma diante de todas as outras plataformas e os usuários, né? Por isso que a gente é hoje a plataforma com o maior market share no Brasil. Então a gente acredita que a composição dessas três relações extremamente saudáveis vão fazer com que o nosso negócio seja sustentável no longo prazo. Do contrário, seria algo extremamente frágil. Gustavo, eu quero te agradecer muito a presença aqui no CBN Sustentabilidade. Depois da nossa entrevista, o meu chefe vai ter que aumentar o tempo do meu programa. Legal, seria um prazer, a gente poderia continuar Muitos falando horas assuntos aqui. ficaram de fora, infelizmente, mas a gente ainda amadurece em Claro. outros fóruns. Parabéns pelo seu trabalho, Gustavo, você que é super Super jovem, já está no comando aí dessa grande empresa, né, que em 11 anos virou essa gigante. Então, até uma próxima oportunidade. Um beijo para você. Um abraço para todos os telespectadores e telespectadoras. Super obrigado, Rosana, mais uma vez. Um beijo. Eu conversei com Gustavo Vitti, vice-presidente de Pessoas e Sustentabilidade do iFood. Além de ter acesso a conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou no seu agregador preferido de podcast. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade minha linda produtora Letícia Valente, nos trabalhos técnicos Juliano Fonseca e na edição Rafael Furugem.
Um beijo para você e até semana que vem. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.